Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das ferramentas mais incríveis da medicina. Uma ideia que, curiosamente, não começou num laboratório super moderno, mas sim com uma observação popular e uma doença que era um verdadeiro terror. Para a gente ter uma dimensão do problema, vamos voltar lá para o século XVIII. Naquela época, uma única doença, a varíola, era responsável por, acredite, até 20% de todas as mortes nas Ilhas Britânicas. É muita coisa. Tipo, 1 a cada 5 mortes. Então, diante de uma ameaça desse tamanho, as primeiras tentativas de criar algum tipo de imunidade não nasceram da ciência como a gente conhece hoje, não. Elas vieram de observações bem antigas. E foi aí que surgiu um método chamado variolação. Era basicamente uma aposta de altíssimo risco, mas que partia de uma ideia até que simples e bem poderosa. Existem registros lá da China do século XVII descrevendo esse procedimento, que era bem arriscado. A prática acabou se espalhando pelo Oriente e mais tarde foi popularizada no Ocidente por pessoas como a Lady Mary Wortley Montagu, lá por 1721. Agora, o que é realmente fascinante é ver como essa prática, que era quase um conhecimento popular, se transformou numa descoberta científica de verdade. E isso foi graças ao trabalho super cuidadoso de uma pessoa. A grande pista veio do campo. Todo mundo meio que já sabia. As ordenhadoras que trabalhavam direto com o gado, às vezes pegavam uma versão bem mais leve da doença, a varíola bovina, e pareciam simplesmente não pegar a versão humana, que era mortal. E foi em 1796 que um médico inglês, o Edward Jenner, decidiu testar essa hipótese de um jeito metódico, científico mesmo, pela primeira vez. E é exatamente daí que vem a palavra que a gente conhece tão bem hoje. Vacina vem do latim vaca, que significa vaca. Uma bela homenagem à origem humilde de tudo isso. Só que, claro, essa descoberta revolucionária não foi recebida com festa por todo mundo. Pelo contrário, gerou muito medo e ceticismo. E esse é um tema que a gente vai ver se repetindo bastante ao longo da história. Agora, vamos dar um salto para o século XIX, para ver como outro gênio da ciência pegou o trabalho do Jenner e o transformou numa disciplina científica de fato. O trabalho de Louis Pasteur com a sua famosa teoria dos germes o levou a um conceito que mudou tudo: a atenuação. Usando essa técnica, Pasteur conseguiu criar vacinas para algumas das doenças mais temidas da sua época, como a cólera aviária, o antraz e talvez a mais famosa, a raiva. Ele provou que esse método científico podia ser aplicado para vários patógenos diferentes. Bom, o ponto principal aqui é que percorremos um caminho gigantesco, de um único experimento a um processo super regulado com vários estágios. Hoje em dia, qualquer vacina nova precisa obrigatoriamente passar por um processo super rigoroso de ensaio clínico com 3 fases. Tudo isso para provar que ela é, ao mesmo tempo, segura e eficaz. E todo esse rigor nos deu uma variedade incrível de tecnologias. Algumas vacinas usam uma versão enfraquecida ou morta do vírus, bem na linha do que Jenner e Pasteur fizeram. Outras, bem mais modernas, como as de RNA e DNA, basicamente ensinam as nossas próprias células a produzir um pedacinho inofensivo do patógeno, treinando o sistema imunológico de uma forma completamente nova. Cada abordagem é pensada para combater um tipo diferente de ameaça. Mas, apesar de séculos de avanço científico, a conversa em torno da vacinação sempre incluiu dúvidas e debates, sabe? Isso desde o comecinho. Isso não é um fenômeno recente, não. Aqui no Brasil mesmo, a resistência a campanhas de vacinação já existia lá no início do século XIX e acabou culminando na famosa Revolta da Vacina de 1904. A recente pandemia de Covid-19, que infelizmente causou mais de 6 milhões de mortes no mundo todo, não só testou nossa capacidade de produzir vacinas em tempo recorde, como também amplificou esse debate que já é tão antigo. Essa longa história nos mostra que desenvolver uma vacina é só o primeiro passo. O passo seguinte é sempre uma conversa social. E, como a gente viu, essa conversa é tão antiga quanto a própria vacina. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que deve saber. Mas como?